música e conhecimento. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Apesar de você, ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal. Laraiá, 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 laraiá. Olá povo, olá pessoas, eu sou Adeluna e abrimos esta edição do ITERD, Música e Conhecimento, com Apesar de Você, de Chico Buarque. Um pedido de Mariana Guinter, bióloga, pesquisadora e professora da Universidade de Pernambuco. E também, como se não bastasse, divulgadora científica. Ela é produtora e apresentadora do podcast Prosa com Ciência e do programa Ciência no Dia a Dia. Colunista e consultora científica da Rádio Universitária Paulo Freire e colunista do site informativo Aldeia da Gente. Além de Mariana Guinter,
no decorrer do programa vocês vão ouvir músicas de diversos artistas, com depoimentos, de cada um falando de suas criações, suas obras, que vamos evidentemente tocar aqui. Inclusive vamos ter Tagore, que está aí com um single novíssimo. Também vamos ter entrevista com Antônio Gutierrez, que vai falar sobre o Hackbeat 2021 e a estreia de um novo quadro aqui, o Drops Literário. Então vamos nessa. Professora, primeiramente, parabéns aí pelos seus podcasts, são muito bem feitos, bem produzidos, a qualidade é muito boa assim, de áudio, ótima dicção e eu tô lá aprendendo. Olá, Ade, muito obrigada pelo convite. É um prazer participar do seu programa. Professora Mariana Guinter, o que te fez se interessar pela ciência, Que influências você acredita que teve aí para navegar nesse grande oceano do conhecimento? Olha, eu me lembro de gostar de ciência desde a infância. Sempre foi minha matéria preferida na escola. Mas mais para o fim do ensino fundamental, início do ensino médio, eu comecei a me encantar mais pela biologia marinha. Eu sempre tive uma relação bem forte com o mar. Morava perto da praia, no Rio de Janeiro, e sempre tive muita curiosidade sobre o mar, sobre as ondas e principalmente o que tinha ali dentro, O mundo submarino, isso sempre me encantou. E eu lembro que eu fiz um curso de biologia marinha, ainda na época do colégio, e a gente teve uma aula prática de mergulho em Arraial do Cabo, que é um lugar fantástico, tem uma diversidade marinha incrível. É um lugar que muitas pessoas vão para mergulhar, que fica no litoral norte do Rio de Janeiro. E foi a primeira vez, eu tinha uns 14 anos na época, foi a primeira vez que eu mergulhei em apneia. E eu fiquei totalmente apaixonada, assim. Eu acho que naquele momento eu resolvi que era aquilo que eu queria para minha vida. Eu ia estudar o oceano. Minha família sempre me deu o maior apoio para seguir a carreira de cientista. Minha mãe também é cientista, então eu não tive muita resistência em casa, muito pelo contrário. Eu tive muito incentivo. E isso, infelizmente, ainda não é muito comum para as meninas, Esse incentivo da família para seguir a carreira científica. A gente ainda sofre muito com os estereótipos, com essa ideia de que ciência não é uma área para as mulheres. Mas, bom, eu entrei no curso de Biologia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e já no primeiro período eu fui procurar um estágio de iniciação científica na área de Biologia Marinha, que sempre foi a minha paixão. Aí eu fiz um estágio, na Biologia Marinha. De lá eu fui trabalhar com água doce, fui fazer um estágio com ecologia de água doce, que a gente chama de limnologia, e aí eu segui no mestrado nessa área, ainda na UFRJ. Aí eu fui para a Amazônia, trabalhei num lago impactado por resíduos de mineração, lá na Amazônia, e aí no doutorado eu resolvi voltar para o mar. Fiz meu doutorado em oceanografia, no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, e eu estudei a Baía de Guanabara e a região de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, também focando em poluição e impactos ambientais. De lá eu vim para Recife e sigo estudando o mar, sempre focando na poluição e na recuperação dos ambientes aquáticos. Então, eu comecei na água e continuo na água, às vezes com um pouquinho mais de sal, às vezes um pouquinho menos, mas sempre na água. E nunca mais deixei a ciência. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Adeluna, estamos conversando com a Mariana Guinter, bióloga, oceanógrafa, professora da UP, também conhecida como Universidade de Pernambuco. Professora, diga aí pra gente aqui do InterD, como é que surgiu a ideia de enveredar pela divulgação científica? Então, eu acho que a sementinha dessa ideia de trabalhar com divulgação científica, com comunicação mais popular da ciência, vem desde antes da minha entrada na universidade. Porque na nossa época, para entrar na universidade, a gente precisava fazer a prova para o curso e para a universidade que a gente queria cursar. Cada universidade tinha uma prova específica e a gente tinha que definir o curso antes de fazer a prova, não tinha como mudar depois. E eu me lembro que, apesar dessa paixão pela biologia marinha, a
comunicação também me encantava e eu fiquei na maior dúvida entre biologia e comunicação na época do vestibular. Eu não sabia se eu queria ser jornalista ou cientista. E aí eu optei pela ciência. Mas aquele desejo de ser jornalista continuou, de certa forma, latente durante todos esses anos. E eu acho que por isso que hoje, quase 30 anos depois de me iniciar na ciência, eu ando mergulhando cada vez mais nessa área do jornalismo, da comunicação voltada para a divulgação da ciência. Mas além desse desejo, que eu nutria desde a adolescência pela comunicação, eu comecei a perceber ao longo desses anos como cientista que, na verdade, muito pouco adiantava as pesquisas que eu desenvolvia no meu laboratório, os artigos que eu escrevia, os congressos que eu frequentava, até os alunos que eu orientava, se tudo isso que eu e tantos colegas estávamos produzindo não chegava à sociedade. De que adianta eu pesquisar sobre os impactos da poluição nos ecossistemas aquáticos, sobre as possíveis soluções, as estratégias de recuperação desses ambientes degradados, se todas essas informações que eu gerava não chegavam à sociedade, que continua consumindo cada vez mais plástico, jogando lixo no chão, jogando óleo na pia, jogando esgoto nos rios. Então, a gente começa a perceber que existe realmente uma falha grave de comunicação entre nós, cientistas, e a sociedade. E isso começou a me incomodar muito. Eu queria me sentir mais útil, sabe? Eu queria, de alguma forma, fazer com que o conhecimento que nós estamos gerando nas universidades chegasse à sociedade. Eu vejo que muitos colegas cientistas observam essa onda obscurantista e negacionista com tanto espanto, sem perceber que nós temos uma parcela imensa de responsabilidade na ignorância da sociedade em relação à ciência. Enquanto nós estamos fechados nos nossos castelos de saberes, construindo conhecimento, que acabam ficando mesmo restritos aos papers e aos congressos, a sociedade está se informando através de fake news, através de correntes do WhatsApp. E foi por isso que eu comecei a trabalhar mais ativamente nessa área. Tanto pesquisando sobre divulgação científica, que é uma área de pesquisa bastante sólida dentro da área da comunicação, quanto tentando trazer um pouco da ciência para o público geral. E isso através das mídias sonoras, que eu acho um veículo bárbaro para a divulgação científica. Olá, povo, olá, pessoas. Eu sou a Adeluna e você está ouvindo o InterD, Música e Conhecimento. Estou conversando com a professora, pesquisadora e divulgadora científica Mariana Guinter. A gente volta daqui a pouquinho com ela, mas agora vamos de música. Sobre o que sei, ela é uma canção que fala de um ponto essencial que veio à tona já no início da pandemia, né? Do quanto é indispensável a gente repensar as nossas atitudes e o nosso posicionamento diante de toda essa rede de construção, de informação, de circulação. Essa oportunidade que a gente realmente tem de fazer escolhas internas que tornem a nossa vida mais significativa e menos dependente dessa construção caótica que se destrói, por si própria. Então eu achei ela bem significativa de ser lançada nesse momento. Fiquei bem feliz com o resultado da canção e do vídeo. Um grande abraço. Agora sei que o que sei já não me basta, só nunca pensei que veria a vida posta em terceiro plano e o planeta sufocado pela estupidez. Agora vejo que as escolhas que fazemos virão nos colher, e não há saída fácil se só complicamos e trocamos o respeito pela insensatez. Que até uma notícia surpreendente pra te dar ao acordar, ao acordar. Por hoje lembro que as estrelas não pararam de brilhar, é só olhar. É tempo de se atrever a amar.
necessidade pode nos realinhar no propósito de expandir nosso poder, o poder de sermos simplesmente humanos. Alô galera, aqui é Júnior Black falando na área. Queria mandar um salve para todo mundo que escuta o Inter D. E aumenta o som que vai rolar agora, Assim Nasce a Esperança, que é o single que lancei no começo desse ano e que conta com participações especialíssimas de Marcelo Rangel, da minha querida amiga também, poeta Esther Liu. Falou? Então é isso, galera. Assim Nasce a Esperança aí, aumenta o som, vamos nessa. Hey ho! Música e conhecimento sempre. Corre aqui, José, vem me mostrar como é que é. Preste atenção, que na sequência tem erro não. Na sequência mora o enredo, a trama de qualquer construção. Quando tu perde o medo, tu faz o teu próprio avião. Sonhar é uma virtude, sucesso é uma destinação. Faz bem a atitude, faz dela o teu trem, o teu colchão. Vai, 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 negrão, vamos sair dessa contramão. Vamos ver qual é. Empurra aqui no tranco da pé. No tranco a gente acorda, desperta e faz o que bem quiser. A gente tora a corda que alguém amarrou no teu pé. E tira fora a faca que apunhalou a nossa fé. Da fé nessa esperança. Menina, amiga, filha, mulher. A gente acorda, desperta e faz o que bem quiser. A gente tora a corda que alguém amarrou no teu pé. E tira fora a faca que apunhalou a nossa fé. Da fé nasce a esperança. Menina, amiga, filha, mulher. E que mulher. A esperança, ela nasce no coração do caçador desarmado, no olho do observador de pássaros extintos, na lente dos estudiosos dos hábitos de insetos, no súbito de um cego encantador de serpentes. Não é no musgo, é no líquen dos pisos rachados, numa ponta de lança, num fundo de poço, na incerteza de um salto, ou nos passos dos que andam sem mapa. E até que nasce, parece que ela fica pregada nas paredes das antessalas dos partos, e no carregado das nuvens, e no prolongado do estio. Ela às vezes nasce como um desejo de águas. Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e vocês ouviram aí Sobre o que Sei com o Nenung, grande figura lá do Rio Grande do Sul, minha terra natal, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas eu vim aqui para o Recife com 3 anos, portanto eu não conheço Porto Alegre. E também ouvimos Assim Nasce a Esperança com o Júnior Black, daqui de Pernambuco. E para quem não sabe, o Júnior Black é o DJ Urso do filme Bacurau, sim. Nessa edição do Inter D, Música e Conhecimento, a gente está recebendo a professora e divulgadora científica Mariana Guinter, que agora fala sobre os 2 sensacionais podcasts que ela produz e apresenta. Eu recomendo, viu?
Então, falando um pouquinho dos meus projetos atuais de divulgação científica, respondendo aí a segunda parte da sua pergunta, um desses projetos é o Prosa com Ciência, que é um programa de podcast onde eu entrevisto cientistas das mais variadas áreas do conhecimento. A ideia desse programa é trazer um pouco da história de cada cientista, do seu dia a dia de trabalho, das pesquisas, das descobertas que cada um anda fazendo. Enfim, falar um pouco do que é ser cientista e do que é fazer ciência, de uma forma leve, solta, um bate-papo. Por isso o nome prosa. É uma prosa mesmo. E com isso a gente também vai desmistificando um pouco aquela figura do cientista, aquela pessoa estranha, que fala difícil e que faz coisas hiper complicadas. Então, essa é um pouco a ideia desse programa. Ele está disponível nos principais agregadores de podcasts e está no ar desde junho do ano passado, de 2020. E um outro programa que eu tenho é o Ciência no Dia a Dia, que é um programa semanal e aí são drops mais curtinhos, de mais ou menos 5 minutos, onde eu falo da ciência por trás das coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Porque se a gente parar para pensar, a ciência está super presente no nosso dia a dia. Em tudo que a gente está fazendo, comendo, até pensando, né? Mas a gente não se dá conta. Então a ideia desse programa é mostrar como a ciência faz parte do nosso dia a dia, mas principalmente convidar o ouvinte a pensar cientificamente. Eu acho que quando a gente consegue explicar de uma forma simples uma coisa que parece super complexa, a gente consegue fazer com que as pessoas entendam qualquer coisa. E não deixa de ser esse o meu trabalho como professora. E eu acredito que a educação científica é o maior antídoto contra a ignorância, o obscurantismo e esse negacionismo da ciência que a gente está vivendo. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas raciocinem de forma lógica e crítica, elas terão muito mais autonomia para decidir se aquela informação que ela está recebendo faz ou não faz sentido. Então, o meu objetivo com esse programa é ir estimulando esse pensar científico. Como é que funciona tal coisa? Por quê? Como é que foi inventado aquele equipamento? E eu tento, na verdade, falar um pouco de tudo, de antibióticos a bronzeamento, de mudanças climáticas a agrotóxicos, de vírus a fermentos, para que o pensar científico também possa, pouco a pouco, ir fazendo parte do dia a dia das pessoas. Esse programa ele é veiculado pela Rádio Web da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Rádio FRJ, desde setembro do ano passado, e ele também está disponível nos principais agregadores de podcasts. Então, esses são os programas de divulgação científica que eu estou produzindo atualmente. Mas, além disso, tem também os projetos de pesquisa, de ensino e de extensão que eu venho desenvolvendo dentro da universidade nessa área de divulgação científica. E aí envolvendo também alunos de graduação, de pós-graduação, para tentar incrementar um pouco a formação desses futuros cientistas nessa área da comunicação. Eu acho que a gente precisa urgentemente de cientistas que saibam se comunicar com o público. E, na minha opinião, o futuro da ciência depende muito disso. No segundo bloco, a gente volta com a pesquisadora Mariana Guinter e também com o Antônio Gutierrez, o Guti, do Hackbeat Festival. Acesse nosso site www.interd.net.br e vamos de música. E aí galera do InterD, aqui é o Dizim, eu sou músico multi-instrumentista e compositor aqui em São Paulo. No final de abril eu vou lançar meu primeiro álbum, The Time Has Come, e agora vocês vão ouvir uma das músicas dele, o single Human Bomb, que eu acabei de lançar. A música foi produzida pelo Martim Mendonça com André Dea na bateria, foi mixada pelo Tofu Valsech no Lab Fantasma e masterizada pelo Dudinha no Buena Família. Vamos nessa! Frenetically, but not for long. Provocation's gone too far, and soon we'll see the master blast. He just can't help exploding when the fire meets the gunpowder. The screams in this discussion are doomed to just getting louder. Explode. Now he just wants destruction. He will hurt the ones he loves. Explode. He cries in pure confusion, trying to take back control. That's not him. Only he knows. Some say they forgive him, he does not forgive himself. The only thing he thinks he deserves is going to hell. Is he a monster? He's constantly asking himself, why does he have to hurt the people who he just wants well? Explode. Now he just wants destruction. He will hurt the ones he loves. Explode.
causing pure confusion, trying to take back control. That's not him, only he knows. He hates being a human bomb. It would be best if he was gone forever after exploding. But that is not what he deserves. The consequences will be served through his regrets. Explode. Now he just wants destruction. Explode. He cries in pure confusion, trying to take back control. That's not him, only he knows. Salve, salve galera, aqui é Clemente Nascimento do Inocentes da Plebe Rude e agora apresento a música Sobre Trilhos do meu trabalho solo, onde eu uso a alcunha de Clemente e a fantástica banda Sem Nome. Essa música nova, Sobre Trilhos, foi feita em parceria com a CPTM, uma homenagem aos funcionários da CPTM e tal. Gravei um vídeo, um clipe, né, com a parceria com a CPTM, filmado por funcionários da CPTM, com participações da CPTM. Para quem não sabe o que é CPTM, é a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, né? Então é isso, prazer falar com vocês, um abraço para a galera do InterD. Vida nos trilhos, sem medo e sem pensar. Segui sem saber o destino, deixei a vida me levar. A cidade desperta, não pode parar. A cidade desperta, precisa sonhar. As flores pelo caminho que eu não quis arrancar crescerão sobre os trilhos que me trouxeram pra cá. A cidade desperta, não pode parar. A cidade desperta, precisa sonhar. sonhar.
música e conhecimento. Salve galera, quem fala aqui é Tagore. Vocês vão escutar agora o meu novo single, Tatu, uma faixa que super dialoga com esse momento louco que a gente tá vivendo. Foi gravada e produzida por Pupilo, lá em Sampa, e é fritura boa. Espero que vocês gostem. Flores e vinho. Olá povo, olá pessoas, sou Adeluna, estamos de volta com o segundo bloco desta edição do InterD, Música e Conhecimento. Tocamos aí Tatu, novo single de Tagore. No decorrer desse bloco a gente vai ter mais sons e depoimentos de artistas para vocês. Bom, eu continuo aqui com a conversa com a bióloga e divulgadora científica Mariana Guinter. Bem, infelizmente a gente ainda tem muitos casos de jornalistas, comunicadores que abrem espaço para profissionais que emitem falas discordantes do consenso científico, né? E que até esses profissionais chegam até a recomendar remédios sem comprovação científica, por exemplo, contra a Covid, né? Mariana Guinter, o que é que você pensa a respeito disso e explica para a gente como é que se forma o consenso científico, né? O que é o consenso científico? Olha, a ciência não tem lados, né? Porque não é uma questão de opinião. A ciência é baseada em fatos, em evidências, que são resultado de um rigoroso método de formulação e verificação de hipóteses, que é o que a gente chama de método científico. Então, tudo começa com uma pergunta. Dessa pergunta, nós propomos hipóteses, que são possíveis respostas a essa pergunta. E aí nós precisamos testar essas hipóteses para saber se elas respondem ou não àquela nossa pergunta. E é nesse momento que nós vamos fazer os testes, os experimentos, que vão confirmar ou refutar a nossa hipótese. E daí nós temos então uma evidência, um fato, e a partir dessas evidências nós podemos propor uma teoria.
Então é assim que funciona o método científico. Isso não quer dizer que uma evidência, uma teoria científica, ela não pode ser falseada, não pode ser contrariada. Ela pode e deve, e isso que é o mais bacana da ciência. Qualquer um pode chegar e provar, claro que através de todas essas etapas do método científico, que uma teoria falha, que o que pensávamos ser de um jeito, na verdade é de outro. A ciência, ela está em constante mudança, em constante evolução. Então, o consenso científico, ele é o resultado desse processo de verificação de hipóteses. E isso é repetido diversas vezes. É claro que a gente vai ter situações em que alguns estudos mostram resultado e outros mostram resultados diferentes. Então, qual seria a conclusão? Nesse momento, a conclusão é de que nós ainda não temos estudos suficientes que possam nos responder essa pergunta. Ou seja, nós ainda não temos um consenso. E é isso que faz a ciência ser um processo dinâmico e infinito, né? Com todas essas perguntas e respostas. No caso de algumas polêmicas sobre a eficácia de medicamentos, por exemplo, quando a gente fala que não há comprovação científica da eficácia, é que nós não conseguimos mostrar, através de estudos que utilizam o rigor do método científico, que tal medicamento é eficaz para tal condição. Então, até que alguém consiga comprovar a eficácia, o medicamento não é eficaz. Agora, sobre a conduta dos jornalistas, eu realmente não me sinto muito à vontade para opinar, mesmo porque eu estou entrando nessa área agora. Mas eu lembrei de uma frase famosa de um jornalista americano que diz que se uma pessoa diz que está chovendo e a outra diz que não, não é o trabalho do jornalista reproduzir as duas opiniões, e sim olhar pela janela e descobrir qual é a verdade. E no caso mais específico do jornalista científico, para que ele consiga de fato decidir se está chovendo ou não, ele precisa de ferramentas para entender o que é a chuva, entender por que uns dizem que está chovendo e outros dizem que não. Da mesma forma que o cientista precisa ter na sua formação habilidades para se comunicar com o público, o jornalista que cobre essa área de ciências precisa também ter na sua formação disciplinas que falem sobre metodologia científica. O jornalista precisa ter essa capacidade crítica que eu falei agora há pouco, para que ele possa decidir se aquela informação dita científica faz sentido. E assim ele vai poder, com mais propriedade, definir o que é verdade dentro das informações que ele tiver acesso. Bem, eu estou conversando aqui com a professora e divulgadora científica Mariana Guinter, bióloga, oceanógrafa também. E, professora, qual o papel da mulher na ciência hoje, né? Em Pernambuco, no Brasil, no mundo? E que cientistas mulheres você destacaria? Bom, em Pernambuco, no Brasil e no mundo todo, a mulher ainda enfrenta muitos desafios e não tem as mesmas oportunidades que os homens têm na ciência. E isso se deve muito àquilo que eu falei antes sobre os estereótipos, essa ideia super antiquada de que existem áreas de atuação femininas e áreas de atuação masculinas, que é a mesma ideia de que existem brinquedos e brincadeiras diferentes para meninos e para meninas. Então, muitas meninas elas já crescem acreditando que a ciência não é para elas, ou que elas não são boas o bastante para isso, e aí elas nem tentam. As meninas ainda não são tão estimuladas nas áreas da ciência quanto são os meninos. E aquelas que mesmo assim insistem na carreira científica enfrentam ainda muitos preconceitos. Desde ter artigos e projetos de financiamento aceitos, aprovações em concursos, convites para palestras, tudo é mais difícil na academia para as mulheres. Nós já conseguimos enormes vitórias, é verdade, mas ainda há muito para ser conquistado para conseguirmos chegar a uma condição de igualdade com os homens dentro da academia. E dentro dessa desigualdade, a gente tem um fator muito importante que é a maternidade. Na nossa sociedade, o cuidado com os filhos ainda é, na grande maioria dos casos, uma tarefa exclusivamente materna. E isso faz também uma diferença enorme na produtividade e nas oportunidades de trabalho para as mulheres em relação aos homens, que na sua maioria, apesar de pais, não investem o mesmo tempo na criação e na educação dos filhos. Então essa desigualdade na nossa estrutura social, além de todos os preconceitos que eu já tinha falado, vão afetar diretamente o desempenho das mulheres na ciência e agravar ainda mais essa disparidade, né? Essa desigualdade de oportunidades entre homens e mulheres.
Agora, sobre os cientistas locais e nacionais que eu destacaria, eu não saberia listar sem correr o risco de ser injusta com alguém. E nossas métricas de importância na ciência, elas são tão limitadas ainda, sabe? Quem seria uma cientista de destaque? Aquela que publica muitos artigos? Aquela que fez uma descoberta importante? Aquela que ganhou muitos prêmios? Como é que eu vou comparar uma cientista que está iniciando a sua carreira com aquela que já está estabelecida, que já tem seu laboratório equipado, seu grupo de pesquisa funcionando, seus projetos aprovados? Como é que eu vou comparar, por exemplo, uma cientista que não tem filhos, aquela que é mãe solo? Então, para mim, todas as mulheres que escolheram a ciência merecem todo o meu respeito e admiração pelo simples fato de enfrentarem o desafio diário de ser cientista no Brasil. Bom, muitíssimo obrigado à professora e pesquisadora Mariana Guinter pela participação aqui no InterD. Parabéns pelos projetos e pela aula aqui, que nos foi dada. Valeu, obrigadão. Obrigada a você também e parabéns pelo programa. Então, vamos de música. Olá, eu sou o Guilherme Café, cantor e compositor de Osasco, São Paulo, e tô lançando a canção Carne e Coragem, composta em parceria com Ana Flor de Carvalho e Victor Quinjo, que também cantam comigo na faixa. Num primeiro momento, Carne e Coragem pode parecer uma canção de amor ou desamor, mas a gente compôs essa canção no último período eleitoral, das eleições presidenciais, um momento que já se mostrava cheio de dúvidas e de medos, que parece que só se intensificaram de lá pra cá, né? É uma milonga campeira que lembra muitas canções de protesto latino-americanas, de Mercedes Sosa, Violeta Parra e Victor Jara. Espero que vocês gostem e vocês ouvem ela agora aqui no InterD. Um abração. Como é que laça a coragem e amordaça o medo, sem fugir como um bezerro, os olhos tristes de boi que intui o abate. Como é que morre um amor e retalha o afeto, sem que agonize pendurado, olhos distantes de boi que já finda. Como domar a carcaça grossa da tristeza, sem que parecesse velho pedaço de carne no açougue da esquina. Como é que laça a coragem e amordaça o medo, sem fugir como um bezerro, os olhos tristes de boi que intui o abate. Como é que morre um amor e retalha o afeto, sem que agonize pendurado, olhos distantes de boi que já finda. Como domar a carcaça grossa da tristeza, sem que pareça esse velho pedaço de carne no açougue da esquina. Sem que pareça esse velho pedaço de carne no açougue da esquina. Sem que pareça esse velho pedaço de carne no açougue da esquina. Como é que laça a coragem e amordaça o medo?
Fala pessoal do Interdê, aqui quem fala é o Eduardo da banda Teluricaus. Nós somos de São Paulo, capital, e Caxias, Rio Grande do Sul. A gente estreou em 2018 e nosso projeto fala sobre o caos interno inerente a todo ser humano. Para contar nossas histórias a gente mistura folk, trip hop, timbres dos anos 60 e 70 e um monte de outras coisas. A música que vai tocar na sequência é Star, terceiro single do nosso segundo disco que sai agora no primeiro trimestre de 2021. O álbum vai tratar basicamente sobre o ódio e tudo que pode ser construído ou destruído a partir dele. Star em particular questiona egos, fraquezas, adorações e tantas outras coisas que fazem parte do nosso caos. Lembrando que tudo isso é só uma viagem. É isso, espero que gostem. Como é que laça a coragem
e amordaça o medo. Sem fugir como um bezerro, os olhos tristes de boi que intui o abate. Como é que morre um amor e retalha o afeto, sem que agonize pendurado, olhos distantes de boi que já finda. Como domar a carcaça grossa da tristeza, sem que parecesse velho pedaço de carne no açougue da esquina. Como é que laça a coragem e amordaça o medo, sem fugir como um bezerro, os olhos tristes de boi que intui o abate. Como é que morre um amor e retalha o afeto, sem que agonize pendurado, olhos distantes de boi que já finda. Como domar a carcaça grossa da tristeza, sem que pareça esse velho pedaço de carne no açougue da esquina. Sem que pareça esse velho pedaço de carne no açougue da esquina. Sem que pareça esse velho pedaço de carne no açougue da esquina. Como é que laça a coragem e amordaça o medo? Olá povo, olá pessoas, eu sou a Deluna e você está ouvindo o Interdê, Música e Conhecimento. Agora temos a estreia de um novo quadro aqui no programa, o Drops Literário, no qual escritores e escritoras mandam seus recados e divulgam suas obras. Alô pessoal do Interdê, eu sou Israel Pinheiro, escritor pernambucano, e eu quero convidar vocês a conhecerem o meu novo livro, Um Deus que Não Passeia Sobre as Águas. É um livro de contos, são 6 histórias sobre o nosso tempo, sobre as transformações econômicas, culturais, sociais, políticas, de valores do nosso tempo, e também sobre o peso e o impacto dessas transformações para os indivíduos. Muitas vezes essas transformações trazem aos indivíduos uma sensação de deslocamento, de não pertencimento, de mal-estar, de incapacidade, de falta de aptidão. Esse livro, à sua maneira, ele traz essas discussões. As histórias têm como pano de fundo bairros como Candeias, Piedade, em Boa Viagem, Jordão Baixo, Barra de Jangada, Miroeira, e também há referências a cidades como Jaboatão dos Guararapes, Itapissuma, Olinda, Vitória de Santo Antão, Limoeiro. Então quem gosta de pernambucar vai gostar bastante desse livro. Vocês encontram esse livro em portais Amazon, Livraria Travessa e também no site da editora Autografia. Vocês também podem entrar em contato comigo pelo Facebook ou Instagram, só é digitar lá Israel Pinheiro, me dá um alô, a gente conversa, eu mando esse livro para você, ok? Muito obrigado, foi um prazer enorme estar aqui, um forte abraço a todos. Por conta da pandemia da Covid-19, o Hackbeat deixa este ano de ser apresentado lá no Cais da Alfândega, no Recife, onde ele acontece há 25 anos, durante o Carnaval da capital
pernambucana. E o Hackbeat agora vai ocupar as plataformas digitais, no caso, o YouTube do festival. Então o evento vai rolar no dia 14 de fevereiro com transmissão gratuita. E eu falo agora com Antônio Gutierrez, o Guti, produtor do festival. Bem, Guti, tantos anos aí de Hackbeat, né? Imagino que você nunca pensou que um dia poderia não realizar o festival por conta de uma pandemia, né? Desde quando vocês começaram a montar essa versão online e o que norteou a escolha das atrações? Realmente é difícil imaginar que a gente ia ter em 2021 ainda a pandemia para lidar com isso. Nós imaginamos que no meio do ano já teríamos esse problema resolvido. Tanto é que a gente planejava uma edição presencial, mas quando a gente percebeu essa impossibilidade, a gente já pensou no digital e começamos a montar exatamente já no meio do segundo semestre, em setembro do ano passado, a gente começou a trabalhar já na versão online, né? E a escolha das atrações, o que notou foi exatamente o mesmo conceito que o Hackbeat tem, assim, de a gente ter essa ligação com um pouquinho da tradição e ao mesmo tempo ter novas tendências, novos nomes no line-up, nomes mais também consolidados. Eu acho que a gente conseguiu com essa programação, com esse recorte, exatamente, conseguimos com essa programação um recorte, assim, muito representativo do que é a programação do Hackbeat. Então, apesar de estar uma programação mais compacta, mais enxuta, a gente vai fazer um dia só no digital. A gente conseguiu, tenho assim, a convicção que a gente conseguiu montar um line-up bem dentro, representando o que é o festival nesses 25 anos. O Hackbeat é um festival onde se procura estar sintonizado com questões da sociedade, novos valores, olhares e atitudes. Você poderia comentar a respeito? Sim, o festival Hackbeat nunca transgrediu com os seus princípios, os seus valores. A gente tem muito cuidado com isso. O nosso festival, desde sua essência, de sua origem, está no DNA do festival. Essas questões de ausência total de preconceitos, essas questões de gênero, questões regionais, enfim, é um festival totalmente aberto, democrático, plural, diverso, que abriga todas as tendências, todas as vozes. A gente é um festival que nunca foi excludente, até porque esse também é o espírito do carnaval, não é? A partir do momento que a gente acontece durante o carnaval, o festival também reflete essas características do carnaval, de total liberdade de expressão. E realmente o festival é radicalmente intolerante, assim, se eu pudesse dizer, quanto a isso, né? A gente não permite, não admite que qualquer voz que venha contra isso esteja no festival, no Hackbeat. A gente acredita que tem que haver uma verdade no que a gente faz, até porque nosso festival é totalmente gratuito. A gente tem um acesso ali de 80 mil pessoas por ano, por edição do festival. É um festival inclusivo, a gente recebe heterogêneo. A gente tem um público jovem, maravilhoso, é um público também que se renova sempre e que se sente representado pelo festival. Então, nesse sentido, o festival tem esse compromisso com o público também, não é? De a gente levar sempre uma verdade, levar discussões, levar questionamentos, e disso o festival não abre mão. Bem, obrigado, Guti, sucesso aí no Hackbeat 2021, versão online. E você aí, acesse nosso site www.interd.net.br, assim como o nosso Instagram e Facebook. E vamos encerrar esta edição do Interd Música e Conhecimento com uma das atrações do Hackbeat, Céu, com a música Forçar o Verão. Mas quando ele vem
Interdê, música e conhecimento. Apresentação e roteiro, Adeluna. Trabalhos técnicos, Pedro Santos. Voz da vinheta, Thaís Queiroz. Música da trilha, Banda Monjolo. Apoio cultural, Estúdio Bacamarte.